Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, de Jesus, segundo o Dr. Lucas escreveu, capítulo 2, um texto assim bem conhecido dos irmãos, Lucas 2, 25, Lucas capítulo 2, versículo 25, amém? Glória a Deus. Eu não sei porque, né, às vezes o irmão some da igreja, né, não fala nada, simplesmente some da igreja. Né? Está um pouco baixo. Está baixo? Aí o irmão some. Some. Tá bom? Se não aumentar muito, vai. Tá bom? Tá ouvindo bem, não? Aí o irmão some, não fala nada, não pede uma oração, não diz o que está acontecendo, né? Fazer o quê? Vamos ler. Bem, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Santo Deus, fala ao nosso coração, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, que nós possamos sairmos desse lugar alimentados, ó Deus, pela Tua palavra, lavados, ó Deus, restaurados, fortalecidos, Senhor, com uma porção a mais do Teu Espírito. A Ti, desde já entrego todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Nós já passamos por esse texto, né, algumas vezes. É um texto bem conhecido, mas é um texto que fala assim, que se você for ver assim nas entrelinhas, né, quem conhece as Escrituras, quando você lê esse texto, você começa a ficar vendo as coisas, né, você começa a entender alguns outros pontos das Escrituras, e o texto diz aqui que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Olha só, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado ainda. Amém? O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Jesus, quando falou, eis que eu vou e vou enviar o Consolador. Mas algumas pessoas, irmão, do Antigo Testamento, ou até mesmo desse novo aqui, tinham o Espírito Santo sobre ele. Pessoas que temente a Deus, pessoas íntegras, que amavam a Deus. Certamente que ela era ajudada pelo Espírito Santo, né? Você vê quantas pessoas que temiam a Deus. Você lembra quando você vê Jó, por exemplo,
adorava o Senhor, servia a Deus, ele ficava preocupado dos filhos estarem desagradando a Deus e tudo mais, então ele fazia as ofertas. Então eram pessoas que temiam a Deus, né? E esse homem Simeão, o texto não está falando o que ele é, não está falando que ele é sacerdote, que ele é um principado, um príncipe de Israel, um rico, um nobre de Israel. Não está falando nada. Um senhor chamado Simeão havia em Jerusalém. O texto fala assim, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, olha as qualidades desse homem, este homem era justo e temente a Deus. Aí, nesse caso aqui, desse justo e temente a Deus, era uma pessoa honesta, que fazia o que era bem. Nesse caso aqui, o justo não é na questão de salvação, né? Porque Jesus ainda não tinha os pecados justificados, e mesmo ele, certamente que tinha pecado, porque a Bíblia diz que não havia um justo sequer. Se ele fosse justo o suficiente, no sentido de ser santo e perfeito, ele poderia ser o Cristo, não precisava Jesus vir, né? Mas não, a Bíblia diz que não havia um sequer. Mas era um homem temente a Deus, um homem que cria nas Escrituras, um homem que cria nas promessas de Deus, e que esperava, porque as Escrituras falavam a respeito do Salvador, a respeito da salvação, e esse homem creu nessa salvação e aguardava nisso. E por ele crer, irmãos, o Espírito Santo de Deus falava com ele, confirmava as coisas no coração dele. Amém? Confirmava no coração dele, ele sentia de Deus que ele estava sendo guiado por Deus, que ele estava sendo orientado por Deus, a ponto dele receber uma revelação. Por exemplo, ele foi um tipo de profeta dele mesmo, sabe? Porque o profeta fica assim, não, Deus está me falando que o irmão vai acontecer isso, uma profecia aqui para o Brasil, uma profecia aqui para Israel. Tinha muitos profetas, inclusive depois dele aqui, você vai ver que tinha uma profetisa aqui, que depois do texto, se você continuar, entendeu? Agora, ele foi uma espécie de profeta para ele mesmo. Era um homem justo, a Bíblia não diz que ele era profeta, ele não tinha fama de nada, porque hoje as pessoas ficam querendo fazer revelação, ficam querendo falar, né? Até postei um negócio lá para os irmãos lá no grupo, né? Que é triste você falar assim, ficar procurando revelação com a Bíblia em casa, né? E procurando a revelação. Abre a Bíblia e vai ler a Bíblia, filho. Ora, Deus, Senhor, fala comigo, e vai ler as Escrituras, e você não vai precisar sair procurando a revelação. Amém? Não é questão de culto, é questão de a pessoa ficar querendo revelação, querendo coisa. Porque tem pessoas que vivem querendo saber o que Deus vai dar para ela, o que Deus vai dar de bom, se vai abrir porta, se vai dar marido, se vai dar não sei o que, se vai dar carro e chave. E aí os profetas da oportunidade aproveitam essas oportunidades, como eu já vi num monte, né? Meu irmão, estou vendo uma chave de carro, aí todo mundo, é minha, já todo mundo quer ganhar o carro. O camarada falou que viu uma chave de carro, aí não fala para quem que é. Aí amanhã aparece o irmão de carro, tá vendo? Não falei que era uma chave, só não sabia para quem que era. Mas era uma chave de carro, qualquer um pode, né? Muita gente. Não é difícil um irmão trocar de carro, comprar um outro, né? Então, mas olha só, irmãos, esse homem, tudo que ele queria era ver o Salvador, irmãos. Tudo que ele queria era ver o Salvador. A gente começa aplicando isso aqui para nossas vidas. A coisa mais importante para nós tem que ser Jesus, irmão. Se nós encontramos a Cristo, se você encontrou a Cristo a ponto de entregar a sua vida a Cristo, a coisa mais importante para você tem que ser Cristo. Por isso Paulo fala aqui, ele fala aqui, despede o teu servo, a mesma coisa que Paulo falou, morrer para mim é lucro, agora não interessa mais, eu já estou salvo. Eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, a terra não interessa mais, eu vou ficar aqui por causa que eu tenho obra para fazer, a obra de Deus para fazer, mas se Deus me matar é lucro para mim, se alguém me matar está me fazendo um bem,
E ele se arriscava, não está com medo de morrer. Paulo não vai a Jerusalém porque vão te matar lá. Aí ele falou assim: eu estou preparado não só para ir a Jerusalém, como para morrer em Jerusalém se for preciso. Por quê? Porque se matam ele, é lucro para ele não está mais almejando coisas terrenas. A vontade dele agora é fazer a vontade de Deus. Quando uma pessoa se converte, recebe a Cristo como Senhor e Salvador, quando Cristo começa a habitar em nós, irmãos, o desejo do nosso coração não pode ser outro a não ser agradar a Deus. Porque olha só, você passa a ser discípulo de Jesus, e Jesus fala assim, o ensinamento de Jesus é esse: eu vim fazer a vontade do Pai. Aí se nós somos discípulos de Jesus, o que nós vamos passar a fazer também? A vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos sejam salvos. A vontade do Pai não é dar carro, não é dar apartamento, não é dar mansão, não é fazer show, não é ficar expelindo demônio, entrevistando demônio, fazendo show e aquele negócio todo. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Então eu tenho que começar a trabalhar, desenvolver a minha salvação, que é o caminho. Jesus falou assim: eu sou o caminho. Eu tenho que começar a andar nesse caminho para ir para a glória. É a minha salvação. A vontade do Pai é que eu seja salvo, que você seja salvo. A vontade dele não é dar coisa para nós, é que nós venhamos permanecer no estado de salvação. Ele nos salvou, somos salvos no momento. Por que Paulo falou que morrer para ele é lucro? Porque se ele morre naquele momento, ele está salvo. E se ficar de bobeira aí, pode perder a salvação. Por quê? Porque nós estamos vendo aí o bombardeio que está vindo, irmãos, em cima do cristianismo. Está se juntando o mundo todo. Igual nós vimos na política aqui no Brasil, se juntou direita com esquerda, misturaram tudo, inclusive um que era opositor foi serviço do outro, tudo para tirar um homem porque não tinha condição de tirar ele. O mesmo está acontecendo com Jesus Cristo. Se junta todas as religiões, você vê pessoas que estão em determinadas práticas, dos quais essas religiões matam, fuzilam. Não tem esse negócio de parada gay na Rússia. Essa semana eu estava vendo, ameaçou ter uma paradinha gay lá, dos 4 ou 5, jogaram tudo no camburão lá. Não tem isso lá. Não tem no Irã, fuzila, bota na rua e fuzila. E aqui eles apoiam essas pessoas. Lá no Hamas, que soltou bomba agora, não tem. No entanto, o pessoal daqui que apoia essas práticas também apoia esses países que matam o povo. Ele está apoiando porque eles não estão lá. Se ele estivesse lá, ele não apoiava. Você vê como é que o inimigo, irmãos, consegue convencer. Eles estão convencendo, sabe o que eles estão convencendo? Eles estão convencendo que para nós é bom para nós, é bom para o ser humano você ser pobre, você não ter nada, é bom para o ser humano. Olha só, porque o incentivo, o que faz esse sistema corrupto é isso, é desempregar o pobre, porque você não está vendo que se você pega o rico e fecha a fábrica dele, e eu vou trabalhar onde? E eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou ganhar? Aí eu vou ficar pegando aquela montão vai começar a cair, irmãos. Eles odeiam a classe média. Classe média é quem? É você que tem um carrinho, que tem uma casa própria. Eles vão querer botar todo mundo naquele negócio lá, naquela pensãozinha de bolsa, e olhe lá, porque andaram cortando um monte aí. Então é coisa do inimigo, irmão, coisa do adversário, do perverso. E nós vimos aqui que Simeão, o desejo dele, ele não estava mais vivendo com planos terrenos, ele só estava aguardando a vinda do Senhor. E o interessante, e este homem era justo e temente a Deus. Olha só, quando nós somos temente a Deus, a Bíblia não fala assim: agrada do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quem se agradou de Deus, quem conheceu a Deus, quem conheceu a promessa de Deus, quem conheceu a promessa de salvação de Deus,
o desejo do coração dele não era ficar rico, não era ficar rico, não era casar de novo, não era ter isso, não era ter aquilo. O desejo do coração dele era ver o Salvador. Por quê? Porque mesmo quem morreu antes dele só é salvo em Cristo Jesus. Só é salvo em Cristo Jesus. Se Cristo não vem, ou se Cristo falha, se ele não completa a missão, como ele falou lá na cruz, assim, está consumado, ou seja, está completa a missão. Se ele falha, não havia salvação para ninguém, nem para os anteriores a ele. Porque aqueles pecados todos que estavam lá, sabe o Davi, o homem segundo o coração de Deus, o pecado dele estava lá encoberto pelo sangue dos animais. Ele não adulterou, não matou, não fez, não estava. Abraão, que era o pai da fé, ele mentiu, né? Ele teve um filho fora do casamento e tudo mais, e essas coisas tudo estavam ocultas pelo sacrifício do sangue derramado, na confiança que um dia Jesus vem e vai retirar todos esses pecados, porque o sangue de animal, a Bíblia diz que encobria os pecados, mas que não tira. Não é isso que fala? Não tira, a Bíblia fala isso, que não tira, encobria. Então as pessoas eram cobertas os pecados diante de Deus, mas retirar da nossa vida o pecado, ser lançado no mar do esquecimento, só em Cristo Jesus. Sem antes de Cristo, os pecados eram só encoberto. Só encoberto. E esse homem diz assim, e a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele, ou seja, uma pessoa temente a Deus, com um desejo desse no coração, Deus concede-lhe o Espírito Santo. E ele diz assim, versículo 10 fala assim, afora-lhe, e fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, olha só, pelo Espírito Santo, não foi o irmãozinho X, não foi o irmãozinho Y, não foi o profeta não sei da onde, não foi, porque tinha profetas nessa época aqui, há 400 anos, Deus não usava profetas, como tinha essa profetisa aqui, mas era coisa assim, não tinha profetas de registro, de fazer as coisas, mas no entanto, Deus falou com ele, o próprio Espírito Santo falou com ele, falou assim, e ele, o Espírito que foi revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Muitas vezes, irmão, a gente vê pessoas se firmando, investindo em palavras proferidas por profetas alheios, por outras pessoas. Aí você às vezes acha até que é o Espírito Santo, o camarada fala em mistério e traduz para você como sendo uma profecia. E a gente sabe que eu falar em mistério, se traduzir é adoração a Deus. É adoração a Deus, aprenda isso aí. Quando tu vê o camarada traduzindo em línguas e como se ela fosse uma profecia, uma revelação, isso é enganação. É enganação. Porque a profecia, o falar em língua é para engrandecer a Deus. Se Deus quiser falar, usar um profeta, usar alguém para falar alguma coisa com você, isso é no português bem claro. E ainda assim, a Bíblia diz que nós não vamos descartar, mas a Bíblia diz que é para nós aguardarmos, esperar. Se acontecer, foi Deus que usou o profeta. Se não acontecer, foi carne dele. Foi carne dele, porque tem cada profetada aí, irmão, tem cada coisa, cada situação. Às vezes eu vejo a pessoa falar uma coisa que eu falo assim, isso aí eu fico quieto, porque não vou ficar discutindo com o profeta, nem ensinando ele, né? Mas eu sei claramente que ele não está no emocional, porque às vezes não é carne, não é chantagem, mas é emocional. Emocional é carne, né? Entendeu? Então, às vezes, não é emocional, não é maldade, às vezes, da pessoa. Ele quer tanto que aconteça uma coisa com você, que você ganhe aquilo. Não, Deus vai te dar, Deus vai fazer. E, na verdade,
Deus vai apertar mais. Vai apertar mais, porque se não tiver indo no caminho da correção, se não tiver indo no caminho da obediência, no caminho da atenção, de dar ouvido à palavra de Deus, não adianta ficar ouvindo o profeta. Se a pessoa está na prática do pecado, o que ela vai fazer na revelação? Está vendo que vai ser enganada? Que se tiver um profeta de Deus lá, genuíno, ele vai tocar na ferida. Esse aí não é seu, já teve esse quinto aí, lembra Jesus? Falou, fizeste bem, porque nem o que você tem agora não é seu marido. Falar isso para a irmãzinha hoje numa revelação, ela fica doida. E a outra, o camarada já é casado, a mulher dele está lá esperando ele, aí a pessoa vai para a igreja, tem caso até de a pessoa querer o marido da outra, e coisa estranha que isso acontece mais com mulheres do que com homens, esse tipo de atitude. Não sei se é porque tem pouco homem, e um bocado já não quer ser homem mais, e o que tem já tem esposa, né? Aí tem umas querendo até pegar do outro, pegar da outra, e com respaldo bíblico. Respaldo bíblico não, respaldo da igreja, né? Muda de igreja, casa de novo. Não, lá naquela igreja tinha um marido, ou o marido tinha uma esposa. Aí ainda vai para outra igreja, aí já não, lá a esposa dele é uma morena, não é aquela loira de olho verde, não. Agora ele é uma morena. Mas lá quando ele estava lá comigo era outra de olho verde. Entendeu? Então simplesmente muda a situação, irmão. Aí o profeta vai falar que Deus vai dar. Uma pessoa que se agrada de Deus, o desejo do coração dela é agradar a Deus. O desejo do nosso coração não pode ser carnal, cara. Não pode ser carnal. Essas coisas a gente tem que esperar acontecer. Essas coisas a gente espera acontecer. Se Deus prover, é como hoje a pessoa fica lá abrindo o computador, né, para procurar um parceiro, procurar tinha até na rádio, eu acho que não sei se era na Melodia, tinha também um negócio, né? Que esqueci o nome que dá aquilo lá. Pelo amor de Deus, a pessoa abriu o computador para ficar procurando pessoa. Aí pega uma situação complicada, tem cada situação assim que é horrível. Horrível. E conheceu no computador lá, nesses programas que tem lá. Nunca, graças a Deus, até porque quando começou isso aí, eu já sou casado, então nunca nem me preocupei de abrir nada daquilo, de olhar nada. Nem sei como é que funciona aqui. Isso aí é uma coisa que eu não posso, realmente não posso. Essa semana eu estava vendo assim um ranking de cantores, de coisa. Aí eu falei, gente, eu não conheço esse cantor não. tem muitos anos que eu não conheço, artista, um monte que eu não conheço, não vejo novela, Globo, tem mais de ano que eu não estou vendo Globo. Ainda via quando estava vendo jogo, mas agora nem jogo eu não estou vendo mais. Você já viu que o jogo, o futebol, o jogador está ganhando para chutar para fora, para não fazer o gol, por fora, rola uma bolsa, tem uma bolsa por fora de aposta. Esses dias estava tendo investigação, então como é que eu vou me confiar naquilo? Ou é o juiz que, eu sei que o negócio é arrumado assim, entendeu? Não é mais aquele negócio transparente, natural, porque a pessoa gosta, não, é uma coisa assim complicada. E o texto diz assim, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, olha só o que aconteceu. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Era um judeu que praticava a obra, né? Era um irmão que estava na igreja. Aí a pessoa quer, você vai ao templo, você vai à igreja, vai ao culto, e movido pelo Espírito, assim, pelo desejo de cultuar a Deus, de adorar a Deus. E aí ele conheceu Jesus lá, conheceu o menino lá, e às vezes acontece isso na nossa vida, né? A gente vem ao culto e aí tem um encontro com Deus,
um encontro com Deus. E aí você tem que reconhecer Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo na nossa vida, né? Quando você tem um encontro com Jesus, aí você agora não quer mais nada. Não quer mais nada. Ele diz assim, ó: e o trouxeram um menino, e versículo 27 fala assim: pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para que com ele procedesse segundo o uso da lei, o que acontecia? Jesus já foi preciso levar ao templo para poder fazer aquela oferta dos pombinhos, aquele sacrifício, né, que nasceu o menino e tal, né? Tinha que proceder. E esse sacrifício, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos já observaram que os sacrifícios eles são feitos com macho primogênito. Macho primogênito. Ele não sacrificava vaca, ovelha, era o cordeiro que era sacrificado. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, olha só, sacrificado, e era o primogênito que era sacrificado. Então eles sacrificam tanto de animais, né? E de ser humano, você tinha que levar ele lá. Aí, em vez de sacrificar a criança, sacrificado os pombinhos, no caso, o cordeiro. Se for pobrinho era pombinho, se tiver mais condição era cordeiro, né? Em prol do primogênito, menino, homem. E os animais a mesma coisa. O sacrifício era para os animais também primogênito e masculino, primogênito masculino. Entendeu? Então aí às vezes as pessoas falam assim: quer ter, meu irmão, a Bíblia já deixou claro, já mostra isso, até no meio dos animais, essa questão, o homem é que morre. Você não viu lá quando Jesus fala assim, no ensinamento, que a mulher é para ser submissa ao marido, e o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja? Olha só, o sacrifício maior está no marido, porque o marido que vai cumprir essa lei aí, ele dá a vida dele pela mulher, pela esposa dele. Amém? A mulher não, a função da mulher é submeter ao marido, né? Ser submissa a ele, né? Ele é o cabeça, ele que fala, que sustenta e tudo mais. Hoje em dia as mulheres trabalham e tal, mas ainda assim deve de respeitar essa linha de autoridade. Amém? Porque não tem jeito, irmão. A força, essa semana, eu vou até contar, porque semana, esses dias aí, né? A irmã Luzia, ela fica assim, né? Eu vou, no começo assim, agora não tá, agora tá levantando sozinha da cama, mas aí eu tinha que dar a mão a ela para levantar, sabe? E para ir no banheiro, a mesma coisa, você tinha que dar a mão a ela, para levantar do trono lá, do vaso, né? Aí ela, em vez de levantar, ela na hora de levantar, ela fica no meio do caminho, nem levanta, nem acaba de sentar. Aí fica com o joelho dobrado assim, ó. E eu segurando assim. Aí ela estava levantando da cama, na cama ela fazia a mesma coisa. Aí na hora de levantar, ela fica parada no meio, sabe? Aí eu fui, puxei mais rápido um pouco, falei: não, Zia, não para no meio, eu já vinha falando isso com ela. Aí eu puxei mais rápido um pouco. Rapaz, ela achou que eu tinha feito uma ignorância de ter puxado ela mais rápido, né? Aí daqui a pouquinho, tadinha, ela estava chorando nesse sentido. Eu fui lá falar com ela, ela é muito melindrosa, tadinha. Aí ela é muito sensível, né? Melindrosa não, sensível, né? Aí eu falei: não, amor, eu te puxei mais rápido porque você estava no meio do caminho. Não pode ficar parado no meio do caminho. Ou acaba de deitar ou levanta. Você fica parado ali, como é que você quer que eu faça? Aí eu falei: nossa, você me perdoa de eu ter puxado você rápido, então e tal, né? Falei com ela, porque ela ficou sentidinha, tadinha, chorou sentido. Ela ficou assim: você não vai ter paciência comigo? Não, vou ter paciência, amor, vou ter paciência com você sim. Só estou pedindo para você não ficar parado no meio do caminho, porque faz mal para você. O joelho já está ruim, você, em vez de levantar logo, você fica parado assim, com o joelho dobrado, nem levanta e nem acaba de arriar, está aguentando peso nos dois joelhos. Então você tem que, quando levantar, tem que levantar logo, não pode ficar: eu não estou te segurando, não estou te apoiando, então levanta, né? E vem. Bom, voltando ao texto, irmão. E o menino foi levado lá para que procedesse, né? Para que fosse apresentado
o sacrifício, a ordenança bíblica, tudo que na vida de Jesus foi cumprido assim na íntegra, né? E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus, olha só, louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Ele não queria mais nada da vida, ele só queria conhecer o Salvador. Nesse mundo que está hoje aqui, irmãos, se nós conhecermos a salvação, o Salvador, já é tudo para nós. Eu confesso aos irmãos que eu tenho orado a Deus, pedido a Deus para ele vir buscar a igreja dele, porque se falar que tem duas linhas teológicas aí, né? Um que fala que a igreja vai passar pela tribulação, outro diz que a igreja vai ser arrebatada antes, e isso não atrapalha na nossa salvação. A salvação é você crer em Jesus Cristo. Um diz que é predestinado, outro diz que não é. Desde que você crê em Jesus Cristo, não corra risco de esperar em predestinação. Crê em Jesus Cristo, não importa se você crê em predestinação ou não. A mesma coisa é isso, a questão da tribulação. Porque vai que a igreja vai passar pela tribulação. Aí nós precisamos de força, mais força. Aumenta a nossa fé, vai aumentar a nossa luta. Lembra de Pedro? Ele falou assim, quantas vezes é para perdoar? 70 vezes 7. Ele falou 7 vezes, ele achou que 7 já era um número bom, né? Mas Jesus falou 70 vezes 7. Aí eu disse, nossa, aumenta a nossa fé. Eu vou ficar perdoando esse camarada. Quem vai aguentar 70 vezes 7? Né? E isso fala do sacrifício que é, irmãos. Que quando fala 70 vezes 7, isso fala da dificuldade que nós vamos ter, que nós vamos precisar de força. E Pedro falou assim, aumenta a nossa fé, porque senão a gente desanima. Se você não buscar, se você não procurar ser cheio do Espírito Santo, você vai desanimar. Bom, a vontade de Simeão se cumpriu, né? Deus procedeu na vida dele. Aí aqui eu vejo assim acontecendo isso, né? Que agrada-te do Senhor teu Deus, quer dizer, e ele satisfará o desejo do coração. O desejo do coração de Simeão era conhecer o Salvador. E olha a fé desse homem, ele pegar um menino, um nenenzinho recém-nascido quase, e dizer que conheceu o Salvador. Amém? Conheceu o Salvador. Porque às vezes a gente fala assim, é igual no reino de Deus, é assim, né? Amanhã chega um jovem na igreja, Deus começa a usar aquele jovem pode vir a ser seu pastor, pode vir a ser usado por Deus, entendeu? De forma tremenda. Não é por idade que Deus usa pelo chamado dele. Ali, Simeão era um idoso, mas ele reconheceu o menino como sendo o salvador dele. Salvador dele. Porque, irmão, sem Cristo não há salvação. O medo, talvez Simeão tivesse o medo de morrer sem salvação, sem conhecer o Salvador, morrer sem ter certeza da salvação. É como hoje, quantos não têm certeza da salvação? Quantos não querem morrer? Quantos ficam preocupados? Não quero morrer agora não, quero primeiro não sei o que, primeiro não sei o que lá, eu não vou pedir para morrer. Mas se for da vontade de Deus, se Ele quiser, eu não faço oração para ficar mais não, irmão. Aliás, eu tenho até orado por Deus, se eu quando quiser me levar, se eu tiver salvo, pode me levar, porque o negócio vai complicar aqui na terra. Vai complicar. Eu quero ser dos salvos, eu quero estar no meio dos salvos, eu quero estar com a salvação garantida. E foi como eu disse para o irmão Paulo, assim, agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque por ele ia embora. Por ele ia embora. Mas prova é Deus que nós estejamos aqui ainda, para testemunho, para a glória dele. Então Cristo vive em nós. Amém? Aí temos que viver de forma que agrade a Deus como Cristo viveu. E Simeão falou assim, agora despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação, a qual tu preparaste a face de todos os povos. Ou seja, aqui está falando assim, a salvação foi preparada para todos os povos, a face de todos os povos, a frente de todos os povos vão conhecer a salvação.
Se vão aceitar é outra coisa. Se vão ser salvos é outra coisa. Mas saber que o Salvador veio, eles sabem. Eles sabem. Mas a pessoa de coração duro, que endurece o coração, como a palavra diz, hoje se ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque devido à nossa situação, tá? Devido à nossa situação, devido à circunstância à nossa volta, os nossos planos, os nossos projetos, não é difícil de nós endurecermos o coração. Eu tenho certeza que pessoas, em vez de orar pela vinda do Salvador, elas ficam orando para Deus não vir agora, para Jesus não vir agora. Eu tenho certeza disso. Porque eles ainda não sei o que, ainda não casei, ainda não sei o que lá, e tudo mais. Eu tenho certeza disso. Pessoas que querem aproveitar mais, né? Você não vê essas pessoas quando elas ficam ricas, aí o lamento delas é que tem que morrer, que envelheceu e tem que morrer. E não tem jeito, irmãos. Vai chegar a nossa hora. Vai chegar a nossa hora. Passei lá em frente a nossa irmã lá, né? Irmã Carúcia, eu falei que chegou a hora, já foi, né? Ela abriu a igreja em frente à casa dela, deixou fundada lá a igrejinha, né? Uma assembleia. E eu falei assim, chegou aí a hora dela. Pessoa que já esteve com a gente, toda vez que eu só passo pela Rua J, não tem como não lembrar da irmã. Não tem como não lembrar. Passo ali, eu lembro dela. E lembro assim, sabe, que ela já passou e daqui a pouquinho vai chegar a minha vez. E quantos já chegaram uma vez, já foram, né, estiveram conosco, cultuaram a Deus conosco, adoraram a Deus conosco e hoje estão no descanso no seio de Abraão. E vai chegar a nossa vez, vai chegar a nossa vez. Mas muitos não querem, não têm essa visão. Igual de Simeão, pode me despedir, eu não quero mais nada. Ele vai assim, versículo 32, luz para iluminar as nações, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Olha só, porque de Israel vem o Salvador. Olha só, o mundo todo, irmão, eu estou agora, você viu, atacaram lá Israel, eu fico triste. Eu oro por Israel, eu gosto de Israel, eu sinto um amor por Israel. Aí eles atacam Israel, eu fico bravo com aquela situação lá. Eu fico assim, pensando, poxa, mas que terrorista, que coisa, poxa, o povo está quieto, do nada eles vão atacar as pessoas lá em Israel. Olha só, e Simeão falou assim, que Jesus é a luz para as nações e glória para Israel, ou seja, de Israel é que veio o Salvador. Não é a glória para Israel? Não é a glória, por exemplo, quando você tem, a minha mãe gosta de ficar assim, o meu filho é pastor, não sei o quê, né? E ela ficava alegre com isso, de eu ser pastor. E outros, o meu filho é médico, né? Quando seu filho se forma, a glória, né? Não formei, né? Meu filho é médico, meu filho é doutor, meu filho é advogado. E a mesma coisa aconteceu, de Israel saiu o Salvador. Amém? A glória é claro para Deus, mas nesse sentido humano, né? O nome de Israel é engrandecido. E Jesus Cristo era o quê? Era judeu, né? Então o nome de Israel é engrandecido. Agora ele deixou claro aqui uma coisa, né? E José, em versículo 33, José e a sua mãe se maravilharam das coisas que dele dizia, né? Sobre a respeito dele ser luz para as nações. E que Deus tem revelado para ele que ele não ia morrer sem ver o menino, né? E tudo mais. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe, este é posto, para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E para sinal que é contraditado. E Jesus é alvo assim de tudo quanto é contradição hoje. Você não vê as pessoas como que é luz para uns, Israel, por exemplo, para uns é levante, para outros é derrubado, porque quem morre sem crer em Jesus perde a salvação. Judeu que morreu sem crer em Jesus, porque tem judeu até hoje que não crê em Jesus, eles estão ainda esperando o Messias ainda.
não creram em Jesus. É daquela, não é barata não, daquela do mato. Então eles creram, quem não crê em Jesus, aí quer dizer, porque fala assim, ó, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Olha só, querendo ou não, a nossa salvação está ligada a Jesus. Se você crê, é salvo, se você não crê, é condenado, continua condenado. Quer dizer, você é ligado a ele, ou seja, é para perdição. Quem não crê, é esses que vão cair, quem crê é esses que vão ser levantados, né? E ele diz assim, ó, e é contraditado até hoje. Meus irmãos, de quantos anos que eu vejo as pessoas fazendo pesquisa, falando que Jesus não existiu, que Jesus não sei o quê, e que não sei o quê, e que, até porque ele ressuscitou, né, e não ficou na terra, não teve sepultamento, o túmulo está vazio, não tem ossada dele, porque ele ressuscitou com tudo. Então, o que tem de contraditório, de pessoa questionando, como é que você sabe, como é que você faz isso, como é que não sei o quê, agora eu vi até um judeu falando assim, que Jesus tinha que ser da linhagem de Davi. Pois ele é da linhagem de Davi, ué. E é provado, há 2000 anos, naquela época já era provada isso, que a genealogia de Jesus, ele falava assim, mostra tudo certinho lá em Mateus, já 2000 anos. Como é que agora, depois de 2000 anos, vem um judeu levantar para falar que Jesus não era da linhagem de Davi? Que agora não está naquela época que você fala, estava lá. É igual quando eles tentaram fazer, pagaram os guardas para falar que o corpo foi roubado. Sendo que os guardas, se roubasse o corpo, os guardas pagavam com as suas vidas. Ou seja, não aconteceu isso aí foi espalhado no meio do judeu. Porque o soldado romano mandava matar, não tinha como, se deixar o prisioneiro fugir, se alguém entrar lá para roubar o corpo, quem ia pagar com a vida era o guarda. Isso não aconteceu? Por quê? Porque estava selada, a porta estava selada, Jesus ressuscitou, mas eles são contra. Já tem outros falando, não, mas ele tinha que, o Messias tem que nascer da Virgem. Mas ele nasceu da Virgem. Ele nasceu da Virgem. Ela não era casada ainda, ela não tinha se deitado com homem nenhum. E ainda por cima era uma mulher especial, era uma santa, era uma jovem dedicada, assim como Simeão, assim como tem Simeão, tem outras pessoas que creem na palavra de Deus, que temem a Deus, irmão. E por temer a Deus, a pessoa acaba tendo o Espírito de Deus, pelo temor que ela tem a Deus. Ela não faz qualquer coisa. Eu me lembro quando eu era garoto, eu não gostava de fazer qualquer coisa assim, embora eu fosse muito levado, mas assim, coisa de covardia, de agredir a pessoa, ou de ficar xingando uma pessoa com deficiência. Eu nunca fui de fazer isso. E olha que eu era muito levado. Sempre que eu brigava na rua, que eu brigava, é porque eles queriam me agredir, queriam achar que ia ser fácil, e aí eu me defendia, né? Mas eu chegar e começar uma briga, vou bater aquele menino ali, igual eles faziam comigo, nunca fiz com ninguém. Fazia, mas dava ruim, né? Mas eu nunca ia fazer assim, chegar e bater no menino assim, porque é mais fraco, nunca fiz isso. Eu sempre tive um temor de Deus no coração, sabe? Sempre tive. E Simeão, ele diz isso, que esse menino seria luz agora, e seria contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma. Aí você vê aqui que a espada está entre parênteses, né? Na verdade, o que transpassou o corpo, né? Ele foi transpassado por uma lança, e para que manifeste os pensamentos de muitos corações. Olha só, para que seja manifestado os pensamentos de muitos corações, porque fica revelado, irmão. Antes não tinha Jesus, mas agora tem. Antes não tinha salvação, mas agora tem. Antes não tinha vindo ainda o Messias, mas agora já veio. Aí como é que é revelado os corações? É o nosso procedimento. Alguns aceitam, alguns recebem, outros não recebem. Recebeu,
ó, revelou o coração, tá vendo? Esse aí estava aguardando, querendo de fato ter um encontro com Deus. Esse outro, os irmãos têm acompanhado também uns vídeos, eu não sei se é verdade, até que ponto, um monte de pessoas também se convertendo, né? Até no próprio Estados Unidos lá se batizaram um monte agora, não sei se foi no Mar, no Rio, estavam se batizando lá, um monte de gente, entendeu? Muitos estão à luz, estão vendo a luz, que é Jesus. Agora outros não querem ver, é igual a justiça nossa, não quer ver a verdade. Já viu a nossa justiça? Eles prenderam o inocente e o vídeo dos culpados eles não querem ver. Não querem ver. Fizeram a CPI, cadê o vídeo? Não, nós já destruímos. Só que na internet toda hora aparece um que não foi destruído. E mostra lá o culpado, mas aquele culpado não está preso, não foi preso. Olha só, não querem ver a verdade. Amém? Mesma coisa acontece, e a Bíblia fala disso, né, do juiz iníquo, daquele que condena o inocente e inocenta o culpado. Quem diria que isso ia acontecer? Quando eu lia isso nas Escrituras, eu lia, mas nem prestava atenção nisso, porque eu nunca tinha visto isso acontecendo. Porque às vezes pode acontecer de um juiz errar. Já vi muitos casos, o juiz errou. Sempre aconteceu, errar é uma coisa, mas a gente fazer conscientemente isso, falar com o culpado, que aquele monte de prova é inocente, e pegar um inocente que não tem culpa, que não tem nada contra ele, e falar que é culpado, eu nunca pensei que eu fosse ver isso. E as Escrituras falam isso. Amém? Aí vem a pessoa fala, está falando não, está falando política, está falando das Escrituras, ensinamento bíblico, porque a Escritura fala isso, e essas coisas estão acontecendo. O que está acontecendo à nossa volta, está saindo daqui, ó. Está saindo daqui, isso tudo já foi profetizado, já foi falado. Amém? Então, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos fazer como Simeão. Para nós importa agora é que conhecemos Jesus. Eu estava até mais assíduo na questão de política, de postar as coisas. Eu nem tenho postado muito mais, porque dali eu desanimei mesmo. A pessoa, não, olha só, esclarecendo aqui, está tudo esclarecido, mas eu nem faço questão de postar porque desanimei. Eles não querem ver, não adianta, não querem ver. Então, só estou uma coisa ou outra que eu posto assim, para tentar ajudar quem está precisando, né, de ajuda, inocentar, alguma coisa, aí eu acabo passando, mas coisa assim que, já viu, ele bota assim, agora a casa caiu, agora não sei o que, eu nem vejo mais isso, porque fica revelado, o povo vai para a rua, igual no 7 de setembro, eles falam que não foi para protestar contra eles, continua cada um nos seus cargos. Lá fora, quando acontece isso, que aconteceu aqui no Brasil, acontece nos Estados Unidos, eles renunciam um atrás do outro, dos cargos lá. Aqui eles fazem de conta que não é com eles, e acabou. E começa a prender as pessoas e pronto. Bom, que Deus nos ajude a todos. Vamos ministrar a Santa Ceia, que nós possamos ficarmos perseverantes como Simeão. Amém?